Então, uma breve introdução à filosofia da ciência. Cosmovisões filosóficas. Então, visões filosóficas que moldam a abordagem científica. Então, uma visão filosófica é um conjunto abrangente de crenças sobre a natureza da realidade, do conhecimento, dos valores e dos métodos. Essas visões influenciam a forma como os cientistas interpretam os dados, formulam teorias e conduzem pesquisas. As visões filosóficas ajudam a fornecer um contexto para entender as perguntas científicas fundamentais. Eu não sou muito bom de resumo, tá? Nesses resumos que eu tô fazendo, então tem muita coisa direta do livro, tá? Mas esse daqui até fica bom, né? No caso, para os alunos depois, quando eles têm acesso a esse PDF. Aí fica mais fácil para vocês entenderem também. Então, visões filosóficas são conjuntos aí de crenças interrelacionadas que fornecem um quadro pré-analítico para atividades científicas ou terapêuticas. Essas visões determinam quais dados, ferramentas, teorias, terapias e descobertas são aceitáveis ou inaceitáveis. E as visões filosóficas incluem aí o positivismo, pós-positivismo e o construtivismo. Tá? O que seria? Vamos falar de cada um aqui. Primeiro, o positivismo. O positivismo é a visão de que existe uma realidade objetiva que é independente dos nossos pensamentos e crenças. Então, a realidade ela existe, ela é como ela é e ponto final, independentemente do meu pensamento, independentemente da minha crença e tudo mais. E acredita-se que essa realidade é governada por leis naturais, como leis da física, que podem ser descobertas e entendidas através da observação e da experimentação. Então nós vamos atingir essa verdade, essa realidade com o que nós temos e ponto final, e é isso e acabou, tá? Pelo menos é do que eu entendi. Tá? O conhecimento não é considerado válido se ele corresponde a essa realidade objetiva, ou seja, se você puder observar, medir e verificar um fenômeno de maneira consistente, você está descobrindo a verdade sobre o mundo. Então, descobrir algo com qualquer meio a respeito disso, então aquilo é verdade e ponto final. Tá? Então, descobri algo e acabou. Então, eu descobri que a TCC funciona, eu descobri que a psicanálise funciona, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Que tal técnica funciona, isso é a realidade e acabou, é assim que o ser humano funciona e bora pra frente, né? O pós-positivismo aceita que existe uma realidade objetiva, então existe realmente uma coisa que é real, um fato que é verdade para todas as pessoas, independentemente do que cada pessoa vive. Existe uma realidade, né, que é real para todo mundo. Assim como o positivismo, mas reconhece que a nossa compreensão dessa realidade é sempre imperfeita. Então, assume-se que há falhas, de certo modo, certo? Isso porque as nossas percepções e métodos de pesquisa são limitados e sujeitos a erros. Então, o conhecimento é visto como uma aproximação da verdade. Então, tudo o que eu sei não é a verdade em si, mas algo próximo àquela verdade, porque eu não tenho muitas vezes o entendimento para entender aquela informação ou as ferramentas para conseguir colher aquelas informações. Então, pesquisas e teorias são constantemente revisadas e criticadas para melhorar a nossa compreensão da realidade, sabendo que nunca alcançaremos aí uma compreensão completa e perfeita. Isso aqui é muito mais válido, ao meu ver, né? Porque se você entende que não, isso é a verdade, ponto final, eu acho que é uma coisa muito complicada, não ajuda justamente no crescimento, de certo modo, seja de uma teoria, seja na nossa vida, de forma geral. E quando nós observamos realmente as coisas, conforme o mundo vai evoluindo, nós vamos tendo novas ferramentas e novos conhecimentos, as coisas realmente acabam mudando um pouquinho. Então, se a gente tem isso daqui, eu acho que é muito parecido com o que a gente fala na parte da imunidade mental, de ter uma metacrença, certo? De termos uma metacrença de que talvez as nossas crenças estejam erradas, que talvez as coisas precisam mudar. Tá? Então a gente parte dessa ideia de que, beleza, eu estou observando isso, estou lidando com o mundo dessa forma, mas talvez se eu tiver novas informações, ou se eu enxergar as coisas de uma outra maneira, eu chegue em outras conclusões. Tá? Então a gente parte muito dessa ideia de a gente entender que, cara, eu tenho aqui as minhas crenças, as minhas certezas, mas eu posso estar errado. E o construtivismo é a visão de que a realidade é construída pelas nossas experiências e interações.
Isso significa que não existe uma única realidade objetiva que todos experimentam da mesma maneira. Em vez disso, a realidade é vista como algo que varia de pessoa para pessoa, dependendo de suas experiências e contextos culturais. Isso aqui também é muito interessante, faz muito sentido, isso realmente é uma verdade, até mesmo por isso, né? Isso daqui que vem uma das críticas ao DSM, por exemplo, é justamente essa questão, né? Às vezes o que é considerado transtorno em um local, às vezes não é considerado transtorno em outro, por conta das vivências serem diferentes, contextos culturais serem diferentes e coisas nesse sentido. Então o conhecimento é entendido como subjetivo e influenciado pelo contexto social e cultural. O que uma pessoa ou comunidade considera verdadeiro pode ser diferente do que uma outra considera verdadeiro. E ambas podem estar corretas dentro dos seus próprios contextos. Quando a gente pensa em questão de crenças religiosas, por exemplo, entra muito nisso. Quando a gente pensa nas culturas ocidentais e nas culturas orientais, entra muito nisso. O pessoal lá eu sou uma anta para isso, tá? Então, se eu falar errado, os árabes... né? Porque eu sei que árabe não é todo árabe, porque é árabe, né? Enfim, tem um negócio assim. O pessoal lá, a cultura é totalmente diferente, né? O pessoal do Islã, os indianos também, né? As questões do que é sagrado, do que não é sagrado, enfim. Então tem todas essas questões do que é certo e errado, né? Dentro da cultura, dentro da religião e tudo mais. E isso varia realmente de cada espaço. Então o que é verdade, de certo modo, não é uma coisa que é universal, quando a gente pensa um pouquinho nisso. Então isso aqui são só algumas formas, umas visões filosóficas de se ter aí do mundo. O que eu particularmente acho mais interessante é justamente essas duas aqui, né? Eu acho que faz sentido. Eu não sei se, tipo, não, só pode ter um, não pode escolher dois. Mas, enfim, para mim os dois fazem sentido. Então é isso aí. Essas visões aí filosóficas oferecem diferentes maneiras de entender a natureza da realidade e do conhecimento. Então o positivismo busca uma verdade objetiva e universal. O pós-positivismo reconhece as limitações da nossa compreensão. E o construtivismo enfatiza a construção da realidade através das experiências individuais e sociais. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente entende que às vezes não existe uma verdade absoluta para as coisas, isso faz com que nós, como profissionais, crescemos, né? Então eu consigo entender que o amiguinho, ele pode gostar e interagir com outra abordagem e tudo mais, desde que ele não fale besteira, né? Falar que é científico, por exemplo, fazer uns cartas de tarô lá, enfim, né? Coisas assim, tá? Então ele pode, né, seguir o que ele quer, desde que não faça coisas bizarras, né? Vamos colocar assim. Então, assim, e tá tudo bem. Assim como a gente entende um pouco da realidade do nosso paciente, né? Da nossa vida pessoal também, que nós temos crenças, nós temos vivências, que a gente entende que nós somos limitados na nossa compreensão, e conforme nós vamos aprendendo mais, eu vou conseguindo ver as coisas de outra forma. Então, pós-positivismo, querendo ou não, e o construtivismo é o que nós trabalhamos muito na questão da clínica. Porque é como se o paciente ele chegasse numa ideia do positivismo, ou de aquela verdade, a vida é assim e acabou, eu sou realmente rejeitado, a vida é assim, minha mulher não gosta de mim, não sei o que, não sei o que. Chega com aquela verdade, e o que nós vamos trabalhar com esse paciente, tá? É justamente estimular com que ele tenha uma visão um pouquinho mais pós-positivista, certo? Onde ele vai entender que, cara, talvez eu tô limitado na minha compreensão. Talvez se eu tiver uma outra forma de olhar, uma outra forma de entender essas informações que estão me sendo dadas, eu vou ver as coisas de outra maneira, de uma maneira mais positiva, mais realista. Então ele tem essa ideia. E também construtivista, entendendo que pessoas podem viver experiências aí parecidas, mas terem crenças diferentes. E por culturas e crenças diferentes, a realidade para cada um será diferente. Então, é como se quase o paciente chegasse num positivismo e a gente estimulasse ele partir um pouco mais para o pós-positivista e para um construtivista, tá? Eu acho que é uma boa maneira de pensar. Posso estar falando besteira, se você estuda filosofia, esse Diego não tá falando bosta nenhuma. Para mim faz sentido, então me perdoe. Tá? Eu gosto de fazer essas analogias.
Assim, tá? Então, compreender essas diferenças é crucial para interpretar como cientistas e clínicos conduzem as suas pesquisas e as suas práticas. Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está justamente completo todas as lives lá no meu curso O Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo comportamental, o essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.